Olá, todos bem? Meu nome é Missato, sou trabalhadora da casa e hoje vim dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Capítulo 23, Moral Estranha. Hoje, o item que vamos conversar é abandonar pai, mãe e filhos. Muito bem. Todo aquele que por amor a mim deixar sua casa, suas terras, seu pai, sua mãe e toda a sua família, receberá 100 vezes mais e terá uma herança, a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Outro item. Então, Pedro disse a Jesus: nós deixamos tudo para segui-lo. E Jesus lhe respondeu: Pedro, em verdade eu digo que não existe ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, seu pai, sua mãe e toda a sua família, que já não tenha recebido neste mundo muito mais e nos séculos por vir a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Um outro lhe disse: Mestre, eu também quero seguir o Senhor, mas deixe que eu vá primeiro à minha casa, vender todos os meus bens. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo colocado a mão no arado, para olhar para trás, não é digno do meu reino. Lucas 9, capítulo 9, versículos 61 a 62. Vamos lá um pouquinho de português, né? O que é uma hipérbole, né? Na linguagem da parte da gramática. Então, significa uma figura de linguagem. Então, Jesus usava figuras de linguagem para expressar o seu conhecimento e aquele que, vamos dizer assim, tinha que ser uma coisa muito mais potenciada nas suas falas para gerar uma indignação, gerar uma crença, gerar dúvidas e fazer então que esse processo de aprendizagem que Jesus quis mostrar a seus apóstolos seria um pouco mais, pedagogicamente falando, um motivo de questionamento, um motivo de querer saber por que Jesus falava daquela forma, né? Aí as explicações que a gente tem no nosso Evangelho. Sem discutir as palavras, é preciso compreender aqui o pensamento, que evidentemente era esse. Os interesses da vida futura estão acima de todos e os interesses de todas as considerações de ordem humana, porque este pensamento está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia de abandonar a família não combina com a sua doutrina. A explicação desses ensinamentos surge quando sacrificamos nossos interesses e o convívio com a família para defender a pátria. Um filho não é condenado quando precisa afastar de seus pais, abandonar mulher e filhos para marchar em defesa do seu país. Ao contrário, um grande mérito lhe é atribuído por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades, para cumprir o seu dever. Portanto, existem alguns deveres que são mais importantes que os outros. A lei não obriga que a filha deixe seus pais para seguir o esposo. O mundo está cheio de casos que essas separações dolorosas são necessárias, mas nem por isso a afeição se rompe. O afastamento não diminui o respeito, nem a dedicação que se deve aos pais, nem o amor para com seus filhos, com exceção do termo odiar, que a gente já fez a explicação no outro vídeo. As expressões que foram utilizadas por Jesus não negam o mandamento que diz para honrar pai e mãe, como também não se nega o sentimento de ternura paternal. As expressões também não pregam o abandono aos pais, principalmente quando analisadas pela ideia que trazem consigo.
Elas tinham por objetivo mostrar ao homem o quanto era importante a preocupação com a vida futura. As expressões usadas naquela época chocavam bem menos o povo, pois antigamente os laços da família não tinham a força que tem hoje, fruto de uma civilização moralmente mais adiantada. Esses laços, que eram mais fracos nos povos primitivos, se fortificaram com o desenvolvimento da sensibilidade e o senso moral. A própria separação é necessária para o progresso, tanto das famílias quanto das raças, pois se as raças não se cruzassem, elas estariam se degenerando. E é uma lei natural, lei da natureza, que interessa tanto ao progresso moral quanto ao progresso material. Na Terra, as coisas são encaradas somente sob o ponto de vista materialista. O Espiritismo faz que vejamos as coisas de um modo mais elevado. Aos nossos ensinamentos, que os verdadeiros laços de afeição são os espíritos e não os corpos. Os laços de afeição não se rompem com a separação e muito menos com a morte. Esses laços se fortificam na vida espiritual, na medida que o espírito evolui. É uma verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as dificuldades da vida. Né? Entenderam? Então, agora, vamos lá. Por isso que é moral estranha. Né? Olha só a inteligência de Jesus. Lembra que eu estava explicando? Esse motivo que Jesus falava desta forma era realmente para causar dúvida, causar interesse de saber por que Jesus falava daquela forma, se a palavra dele era só de amor, mas era com uma, vamos dizer, previsão do futuro, né? Porque se lá, naquela época, não tinha aquela família unida, hoje nós temos uma família unida. Olha como é, né? Essa separação acontece naturalmente durante a vida da gente, né? Então, era uma questão muito daquela época de se unir. E hoje a gente entende que a união existe, mas o desapego acontece durante todo o desenvolvimento. Somos materialistas, como Jesus colocou, né? Então, nós vivemos numa situação hoje de trabalho, de família, né? De profissionalismo e tudo mais. Mas esse apego tem que começar a desfazer. Por quê? A importância que Jesus nos dá é a vida futura. Que vida futura é essa? O plano espiritual. Vamos retornar a esse plano. Por isso, a gente tem que guardar aqui grandes momentos de evolução. Que evolução é essa? A caridade, amor ao próximo, o amor que a gente tem por pequenas coisas. Tá? Então, isso realmente é o que Jesus quer. Desapegar para que possamos dar valores a outras coisas mediante todo o ensinamento que Jesus nos traz. Se você gostou desse vídeo, compartilhe! Isso vai ajudar o nosso canal, não é mesmo? Que tudo seja feito com amor. O desapego, às vezes, é importante, certo? Namastê!